porque Lula sempre fala disso, da busca pela inocência. Dessa luta de Lula por justiça, qual é o peso dessa decisão de Dias Toffoli nesse quebra-cabeça e nessa luta do presidente Lula por buscar justiça e por provar a sua inocência? Bom, vocês trouxeram uma entrevista do presidente Lula, eu estava presente nessa entrevista na Polícia Federal. É, Ela deveria ter ocorrido na campanha de 2018, mas em função de uma decisão do ministro Fux, o presidente Lula foi impedido de dar entrevista para Mônica Bergamo e para o Florestan Fernandes Júnior. E essa entrevista, então, acabou acontecendo, acho que em 2019, depois da eleição. E foi uma coisa engraçada, porque agora há pouco foi dito aqui que um ministro não costuma rever a decisão do outro. É uma coisa rara. Nesse caso, o ministro Fux cassou a decisão do ministro Lewandowski para impedir o presidente Lula da entrevista. Na minha opinião, esse, sem dúvida nenhuma, foi o maior escândalo de censura à imprensa da história recente do Brasil. Isso foi estranhamente e absurdamente naturalizado, e aceito, como se fosse uma coisa normal. Os jornalistas seriam impedidos de entrevistar um preso que se dizia, ainda que você não quisesse aceitar a ideia de que o Lula era um preso político, ele se dizia preso político, uma liderança política como o Lula. Então, de fato, é uma coisa rara essa decisão do ministro Toffoli. Ela traz, para mim, o seguinte aspecto, né, que fui testemunha disso tudo, atuei no caso. A Lava Jato é um cadáver insepulto. Esse cadáver precisa ser submetido à autópsia. Os métodos, para mim, que estive acompanhando de perto da Lava Jato, precisam ser submetidos ao escrutínio da legalidade, porque o Brasil viveu uma situação em que abriram a porta do inferno, achando que dela iam sair anjos. E quando a gente abre a porta do inferno, a gente não vê sair anjo, sai demônio. Né? E o que nós assistimos foi isso. E é preciso que Doutor, isso seja submetido ao escrutínio para que não volte a acontecer mais. A democracia doutor brasileira... Luiz Carlos, eu queria saber Pois não. exatamente sobre esse ponto. O Moro e o Dallagnol, nesse escrutínio, nessas investigações, eles podem acabar sendo processados criminalmente? Isso pode resultar, por exemplo, numa prisão? Na minha opinião, eles precisam ser processados criminalmente. Eu cito sempre um episódio que eu vivi, que foi o episódio daquela liminar do desembargador Favreto, que mandou soltar o presidente Lula no habeas corpus. Eu fiquei o dia todo na Polícia Federal e presenciei as mais absurdas violações de garantias individuais de um preso, de um réu. Moro e Dallagnol atuando em processos que nem eram mais da competência deles, porque o processo estava na vara de execuções, e Moro intervindo diretamente junto ao delegado responsável pelo cumprimento do mandado para impedir o cumprimento da ordem judicial. Isso foi naturalizado depois pelo CNJ, que não puniu o Moro. Enfim, nós precisamos... não vou dizer para você que eles têm que ser presos, têm que ser condenados, mas isso tem que ser objeto de escrutínio criminal, porque o que nós vimos ali foi a formação de uma quadrilha, do juiz atuando em parceria, fazendo trapaças com o promotor para prejudicar a defesa. Isso não pode ser tido como uma coisa normal. A nossa democracia não pode aceitar isso como se fosse uma coisa comum, corriqueira. Né? Isso precisa ser Mas apurado criminalmente. quais as resultantes de um escrutínio criminal? O que pode acontecer aos dois em função desse escrutínio criminal? Se tudo que nós presenciamos for provado num processo criminal, eles têm que ser condenados e cumprir pena. Os dois. E os outros também da Operação Lava Jato, da famosa Força-Tarefa. Né? Essas delações que o ministro Toffoli está anulando hoje, essa decisão é produto do exame mais apurado, assim, de uma autópsia, de como foi isso. Nós temos um episódio em que o Dallagnol foi à Suíça e voltou de lá com um pendrive no bolso,
como se ele fosse o dono da prova, que só ele fosse a pessoa confiável. Ele não se contentou em ir até lá, olhar as informações, obter as informações e voltar para o Brasil e requerer ao juiz, olha, peça à justiça suíça que mande tais e tais e tais provas para que elas sejam incorporadas no processo. Ele trouxe a prova no bolso. Isso é de uma ilegalidade absurda. E depois se viu, né, os executivos da Lava Jato começaram a se dar conta, da Odebrecht, começaram a se dar conta que o teor do que estava sendo revelado desses sistemas de inteligência artificial que foram apreendidos não correspondiam àquilo que eles conheciam. Ou seja, tiraram coisas, acrescentaram outras, né, e é por isso que o ministro agora está chegando à conclusão de que tudo é nulo, porque a cadeia de custódia da guarda dessas provas foi violentada, foi quebrada. Então precisa apurar quem foi que quebrou, quem foi que violentou, porque quem fez isso cometeu crime. Mas, por exemplo, essas questões que o senhor está trazendo, né, da punição de principalmente Deltan e de Sérgio Moro, há alguma intenção, por exemplo, do próprio presidente Lula processar os dois? Existe algum tipo de processo nesse sentido em relação a eles dois? Porque toda essa atuação da defesa de Lula e que vem apresentando resultados é da anulação das provas, né, e inclusive desse julgamento feito de forma equivocada. Agora, em relação aos danos morais mesmo a Lula, como o senhor mesmo começou aqui a sua entrevista, há algum processo nesse sentido também em andamento, doutor Luiz Carlos? Não há, porque o presidente Lula, essa fala que você trouxe dele aí nessa entrevista, ele ressalta a questão da inocência. Isso, inclusive, se tornou uma coisa muito polêmica na nossa sociedade. Se o Lula é ou não é inocente, né? É uma discussão política. Do ponto de vista técnico, o presidente Lula nunca teve uma decisão condenatória transitada em julgado. Portanto, tecnicamente, ele nunca deixou de ser inocente, né? Então, esse cuidado todo dele com a questão da inocência é muito relevante e eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E essa decisão do ministro Toffoli traz um aporte importantíssimo, relevante, para demonstrar que, de fato, o presidente Lula nunca perdeu a sua condição de inocente, né? Não porque nunca foi condenado, mas porque foi processado e agora nós estamos vendo que as provas utilizadas nos processos, elas tinham vícios graves, né? Eu penso que, assim, pelas vezes que eu conversei, eu tive contato mais recente com o presidente Lula, não há nenhuma intenção, nenhuma mágoa no sentido de buscar vingança, de buscar reparação econômica material, mas é preciso que se esgote, que se busque, e de fato o presidente Lula nunca perdeu a sua condição de inocência. O processo que se fez contra ele foi um bullying judicial, né? Um bullying judicial que no primeiro momento visava afastá-lo da eleição de 2018, né? E no segundo momento torná-lo inelegível e até avançar na proscrição do PT, talvez inspirados naquela absurda proscrição que se abateu sobre o Partido Comunista Brasileiro em 46, que foi o primeiro caso escandaloso de lawfare que nós tivemos na vida política brasileira. Enfim, eu não creio que o presidente Lula vá se movimentar nesse sentido, porque o importante para ele não é essa questão econômica de reparação material, mas é o problema da preservação do legado dele, da biografia dele. É por isso que mas com base nessa apuração, nesse resultado, a Odebrecht pode pedir à União reparação, devolução de dinheiro pelos danos causados, etc. Não pode? Ou seja, a União pode acabar pagando pelo que a Lava Jato fez, é isso? Veja, em tese sim, mas é importante entender o seguinte, que numa eventual ação da Odebrecht contra a União também vai poder demonstrar, né, o que a Odebrecht fez de errado, porque nós precisamos entender o seguinte, havia um sistema que corrompia a classe política, né, e isso aí também não pode ficar impune. Quando a gente fala desse tema, tem que tomar o cuidado de separar a situação do presidente Lula, que contra o presidente Lula jamais houve nenhuma única prova de que ele tenha se envolvido nisso de qualquer maneira, né? Mas as empreiteiras praticaram crimes, né? E a anulação aí na área criminal não vai torná-los imunes ou
dar-lhes uma alforria na área civil. Né? Eu não acredito nisso. Eu acho que essas anulações das delações podem ter repercussão, por exemplo, na devolução de dinheiro que eventualmente elas tenham pago por ocasião dessas delações, ou na liberação de recursos que sejam bloqueados em função dessas delações. Mas isso não se confunde com a parte da reparação civil. A doutora Luiz Carlos, tem aqui já a repercussão de um dos envolvidos nisso, que é Sérgio Moro, hoje senador da República. Ele escreveu há pouco: a corrupção nos governos do PT foi real. Criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Esse foi o trabalho da Lava Jato, dentro da lei, diz ele aqui, com as decisões confirmadas durante anos pelos tribunais superiores. Os brasileiros viram, apoiaram e conhecem a verdade. Respeitamos as instituições e toda a nossa ação foi legal. Lutaremos no Senado pelo direito à verdade, pela integridade e pela democracia sempre. É o que diz aqui Sérgio Moro no posicionamento dele em relação a esse caso. O senhor acha que essa pode ter... O senhor já falou agora das consequências a Sérgio Moro, né? Mas uma das que mais falam é da possibilidade de ele até perder o cargo, né, o mandato de senador. O senhor acredita que isso possa vir a acontecer? Como é que o senhor vê esse posicionamento dele e reafirmando que os casos de corrupção realmente ocorreram durante esse período e a verdade vai aparecer? Olha, a primeira coisa é o seguinte: eu acho que ele deve perder o cargo dele, tem que perder o cargo dele de senador pelos crimes que ele cometeu no processo eleitoral, de arrecadação e gasto indevido de campanha. Isso está no processo no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e eu não tenho dúvida de que ele será sancionado com a perda do mandato por isso. Em segundo lugar, não se discute que houve crime de corrupção na que foi objeto da Operação Lava Jato, que as empreiteiras cometeram crimes e que políticos se envolveram nesses crimes. Não há dúvida disso, ninguém discute isso. O que nós estamos discutindo agora é o seguinte: é que o voluntarismo da Operação Lava Jato, do juiz e dos promotores da Operação Lava Jato, produziram esse resultado que nós estamos assistindo aí agora. As investigações estão sendo anuladas porque eles foram irresponsáveis, né, no ofício de juízes, de promotores e até da polícia. Né? Falaram aí que um reitor se suicidou em função da irresponsabilidade do investigador criminal. Então, o que se põe é o seguinte: tudo foi por água abaixo, porque os investigadores, os promotores e o juiz cometeram crimes na investigação. Partiram para um vale-tudo, né, em que os fins justificavam os meios. Né, e isso agora vai ser objeto de escrutínio, inclusive criminal, para que eles sejam eventualmente sancionados se restar provado o que está se avizinhando aí, o que está sendo dito, o que está aparentemente demonstrado nessas decisões, nessas provas que estão surgindo. Por exemplo, essa decisão do ministro Toffoli possibilita que a gente vá naqueles arquivos das empreiteiras verificar se houve manipulação, se acrescentaram coisas, se retiraram coisas, se houve crime na cadeia de custódia, a fim de tornar possível a condenação dos réus. Isso é uma coisa. Agora, obviamente que nós não podemos deixar de reconhecer que a partir dessa operação, ainda que ela viciada, como vai se provar agora, o Brasil mudou. O Brasil produziu, por exemplo, o Fundo Público de Campanha, que foi resultado direto desse escândalo da Lava Jato. E é uma coisa benfazeja, tem se mostrado benfazeja no Brasil. Então, eu penso que nós agora entramos numa outra fase, que é a fase da autópsia da Lava Jato. E eu torço, né, para que tudo seja feito de maneira legal, observando o contraditório ampla defesa, todos tenham direito a apresentar as suas alegações e a apresentar as suas provas, e não se faça agora o que se fez durante o período da Lava Jato. Agora, o senhor até falou, né, que em nenhum momento apareceu algo realmente real contra Lula.
e ele sempre se diz absolutamente inocente nisso. O senhor acha que há alguma possibilidade de Lula voltar a ser julgado, se isso começar novamente do zero, essas provas anuladas pelos erros, como ouvimos, mas se esse processo deveria ser aberto novamente? O senhor acredita que há alguma possibilidade de Lula voltar a ser, investigado sobre isso? Assim, eu tenho uma convicção de que não, por uma razão simples. Eu, como advogado, conheço os processos, examinei cada detalhe deles, e posso te dizer que não existe nenhum elemento que autorize a abertura de qualquer investigação contra o presidente Lula em nenhuma das acusações que foram feitas até o final da Lava Jato. O presidente Lula tem, na política, um comportamento que eu considero exemplar ao longo da sua vida. É uma pessoa que não tem sinais nenhum exteriores de riqueza, e eu penso que se eventualmente alguém do Ministério Público quiser iniciar uma investigação, não há problema nenhum, vai perder tempo, porque a Lava Jato, de forma processual, formal, né, e também extraprocessual, as investigações extraprocessuais reviraram a vida do presidente Lula, e o que eles conseguiram encontrar foi aquele circo do triplex e o assunto do sítio, que nada, e depois inventaram mais algumas coisas, como a questão da compra dos jatos, quase 30 investigações, 30 processos contra o presidente Lula, e não trouxeram absolutamente nenhuma prova de que ele, eventualmente, pessoalmente, estivesse envolvido com qualquer coisa. Então, isso aí pode, teoricamente pode, mas eu não acredito, em absoluto, que isso possa voltar a acontecer. Doutor Luiz Carlos,